Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati, mais um evento de atualidades com você. Estamos conversando sobre temas relacionados ao final de 2012. Você observa aí a nossa preocupação de fazermos os conteúdos em ordem cronológica para facilitar a sua organização. Temas políticos, econômicos e sociais entram para você no cenário. O mês de outubro, vale sempre observar, foi um mês marcado para nós por processos eleitorais, isso é fato. O que nós queremos aqui destacar é que esse tema, professor, eleições municipais, ele é um tema forte para provas regionais. Quer dizer, se você olhar, por exemplo, o que ocorreu em São Paulo, a FCC fez uma pergunta sobre eleições, havia uma preocupação na questão, mas eram as eleições nacionais, professor? Sim, ela partiu de um tema regional, uma questão municipal, e fez uma abordagem nacional. O que a imprensa faz? Olha, o balanço, o legado das eleições municipais. Então é interessante dar uma olhadinha nesse tipo de enfoque. Agora, talvez o tema para nós mais importante é um assunto que vem de outubro e se estende para nós até março de 2013, se fizer aquele olhar mais abrangente, que é a questão eleitoral na Venezuela. Na verdade, não março, minto, o tema vai para você até abril, porque tem eleições na Venezuela. Então é um assunto que está aí 6 meses no noticiário e vai continuar dando fôlego. E esse é o grande tema para nós de outubro, vale recordar. Então, quando eu passo para você a questão é Chávez reeleito na Venezuela, e você sabe qual é a questão. A questão é de saúde do presidente, e aí o tema manteve-se nos noticiários, porque Chávez é reeleito, uma eleição difícil. Ah, mas professor, ele deu um banho no cara lá, 10 pontos. Não, o que imaginava-se era uma surra do Chávez no candidato da oposição, Henrique Capriles, e não foi assim. Capriles saiu fortalecido das eleições, porém, Chávez virou Tancredo Neves. E você sabe dessa história. Aí o que aconteceu? Veja, a saúde do presidente degringolando, a população mobilizada, e isso talvez seja o grande trunfo eleitoral dos chavistas no processo de outubro, que aí você tem que ficar de olho o que vai acontecer. É interessante lembrar, a partir daí, que qual é a eleição de Chávez? Ele some, você vai lembrar, ele vai para Cuba, uma série de procedimentos e vai retornar, né, naquela linha Tancredo Neves. Eu brinco com você, você vai ver os livros de história, porque Tancredo Neves morre lá, aquelas datas emblemáticas, 21 de abril de 85, só que semanas antes tem uma foto dele quase jogando futebol, e a gente viu o Chávez também todo sorridente. Aí muitos se questionaram, será que é aquilo ali? O que é aquilo ali? É aquela preparação como ocorreu com Tancredo, né? O cenário era de transição, ele voltou para a Venezuela, morto ou para morrer. Essa é a questão e virou um marco e um trunfo eleitoral importante, né, até como referência. Nesse sentido é que o tema continua presente. Sem brincadeira, é um assunto que vai adentrar para você o segundo semestre de 2013 em provas, porque aí vou olhar para o primeiro semestre e falar, olha, o que aconteceu na Venezuela? Até porque é um país importante na região, um grande produtor de petróleo, tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Claro, não está como o Oriente Médio, mas se você olha o potencial venezuelano no cenário internacional, ele é respeitável. Então, nesse sentido, vale observar. Muitas reportagens sobre o legado de Chávez. Aí vira a pergunta de história. Nesse caso, a questão central deixa uma referência. O presidente que há mais tempo ficou no poder na América Latina, eu estou falando de países democráticos que tiveram eleições. Estou falando de Cuba, onde Fidel Castro ficou quase 50 anos. Aí não vale, né? Mas mesmo com Castro 50 anos, depois que ele ficou doentinho e passou o poder para o irmão, quando ele deixa o poder em 2008, Hugo Chávez se torna o presidente que há mais tempo governou. Porque ele vai chegar no final dos anos 90, no poder em 99, e vai ficar até a sua morte em 2013. Então veja quanto tempo. Essa é a ideia. Por isso que ele fez mudanças importantes. E não esqueçam, tem um tema para você ali, ó. Petróleo. Lembre-se do peso venezuelano na questão petrolífera. Além de ser um importante parceiro, entre aspas, do governo Lula em termos políticos, mas principalmente essa discussão que vale lembrar. Por que político? Porque o presidente Lula trouxe a Venezuela para o Mercosul. E a presidente Dilma consolidou a sua entrada. Então, claro que na prática pouco se avançou economicamente, mas é um tema político, né? Aquela visão mais nacionalista. Chávez tem essa característica, estatizou de montão aí, né? E alguns países seguiram um pouco sua cartilha. É a Bolívia de Evo Morales, é o Equador de Rafael Correa, reeleito em março de 2013,
é justamente o governo Cristina Kirchner também fazendo estatizações, mesmo o governo brasileiro com algumas intervenções pontuais, não estatizante, mas intervencionista ao extremo, que colocam algumas questões, porque aqui o papo é outro, a gente não está estatizando empresa, mas está botando o BNDES para servir aí todo mundo que pode mais um pouco. Então é dinheiro público nessa história. Então é um olhar interessante nesse sentido, o legado de Chaves. Então fica para você também como um tema importante a considerar. Claro que tem algumas outras questões aí, né, que a gente vai avançar na questão política, mas a Venezuela é um tema importante. Aí o que acontecer em abril, você fica de olho, porque você tem eleições, tanto na Venezuela quanto no Paraguai. O mês de abril é um mês emblemático para você, então você olha o processo eleitoral, porque a vizinhança tem eleições e como é todo mundo do Mercosul aí, vamos ver como esse negócio vai caminhar, ok? Mudando de assunto, aquelas questões factuais para você, União Europeia ganhou o Nobel da Paz. É sempre aquelas perguntinhas, né? Quem ganhou o Nobel da Paz? Então o avaliador já usou isso várias vezes. É claro que o personagem aqui, União Europeia, meio, vamos dizer assim, convalescido pela crise econômica, toda hora tem uma novidade, você lembra? Primeiro você ficou decorando o tal dos PIGs lá, os quebradões da Europa. Portugal, Itália, né, a Irlanda, Grécia e Espanha. Você estudou Grécia adoidado. Nem na época do colégio, quando a gente estudava Atenas e Esparta, você estudou tanta Grécia como agora. Porém, você sabe que mudou o nome, agora já não é mais Grécia, é o tal de Chipre. Ah, mas professor, o Chipre lá tem uma parte grega. Pois é, a encrenca continua, eles também estão quebrados. Então, essa crise e a questão econômica é o grande tema. Mas há espaço para isso aqui. Então, a União Europeia ganhou o Nobel da Paz. É factual? É. Um tema quadradinho para você observar. Muito bem. Que mais? Os mensaleiros de outubro. Você lembra que outubro foi o mês emblemático do julgamento mensalão, porque o trio de ouro do Partido dos Trabalhadores foi condenado. José Dirceu, José Genuíno e Delúbio Soares, figuras importantes, principalmente José Dirceu, que foi ministro do governo Lula, e José Genuíno, presidente do Partido dos Trabalhadores, foi deputado federal. Então essas figuras. E o Delúbio, né, o braço, vamos dizer assim, financeiro da encrenca, todos condenados por corrupção ativa. Cuidado, hein? Toda aquela turma que você andou observando aí, um monte de corrupção passiva, mas esses aqui, corrupção ativa, os corruptores em si, condenados. E aí, o assunto morre? Não morre aí, você sabe disso. Por quê? Porque José Genuíno, mesmo condenado, assumiu a sua vaga de deputado federal, ele é suplente e com as mudanças que a presidente Dilma faz no ministério, ele vai assumir a vaga de suplente. E aí aquele escândalo, como mensaleiro condenado, toda aquela polêmica em janeiro de 2013. Seu Genuíno está lá ganhando o dinheirinho dele e continua por lá. Essa é a questão. Então você tem alguns assuntos nesse sentido. Mas é para a organizadora que gosta de futrica nessa linha. Tem organizadora que não gosta, então o tema pouco será lembrado. Mas fica para você, esse tema vale recordar. Muito bem, além disso, é óbvio, tem mais gente condenada aí que você vai reconhecer, principalmente Marcos Valério e seus sócios, é interessante destacar. Agora eu queria chamar a sua atenção para os não condenados. O Anderson Adalto, que foi ministro dos Transportes, que foi, nesse sentido, absolvido. Ele foi uma das figuras que à época ventilou-se a culpa e nada se provou contra ele. Então pensar nos absolvidos, não só nos condenados. Fique de olho no tema também. Muito bem, professor, que mais? Uma questão econômica muito lembrada. Em épocas de apagão e crises e instabilidades, um tema foi muito destacado, né? A necessidade de investimentos em fontes alternativas de energia. E o Brasil tem um grande potencial, você sabe disso. Além da energia solar, energia eólica, né? A energia dos ventos. Lembra daquele festival, né? Ô professor, lembra das hélices girando? É aquela imagem mesmo que você tem? O Nordeste é o maior produtor de energia eólica do Brasil, que já tem uma participação respeitável. É pequena, a gente sabe disso, porque a nossa matriz é hidráulica. O Brasil, muita energia hidrelétrica, mas o peso da energia eólica vem aumentando. E foi essa reportagem que saiu no mês de outubro da AB Eólica que chamou a atenção dos novos investimentos propostos para, né, o período até 2014. Então a imprensa falou bastante desse tema, temos até reportagens sobre matriz energética, vale considerar. Preciso decorar muito esse assunto? Não, eu quero sua atenção aqui, quem são os grandes produtores de energia. Fica de olho, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, que são os principais geradores. Mas o governo tem um grande investimento em Pernambuco,
perto do porto de Suape, um complexo gigantesco ali que envolve várias atividades e a geração de energia eólica é tema. Então lembra do Nordeste como grande referência, mas principalmente aí o trio de ouro ali na geração de energia é tema para você considerar. Além disso, é importante destacar também, que já que estamos falando do Nordeste de Pernambuco, não vamos esquecer que outubro marca também o lançamento do filme do diretor Breno Silveira sobre Luiz Gonzaga. O Gonzaga de pai para filho, é sempre interessante lembrar, conta a história do rei do Baião, nascido em Pernambuco, vale sempre lembrar, fala do seu filho Gonzaguinha, então aquele tema cultural, que nesses eventos de centenário para cá, centenário para lá, podem ser lembrados. Tema bem curtinho, bem quadradinho para você, fica de olho, vale destacar. Para eu concluir meu raciocínio, uma questão para você aqui do professor. BNDES anunciou em junho de 2012 a aprovação do financiamento de 378 milhões, que serão destinados para a construção de 5 parques, entre aspas, aí, na Bahia, Rio Grande do Norte, Nordeste, região com o maior potencial do Brasil. Além de ser uma fonte de geração limpa, a energia é complementar à hidrelétrica. Os projetos aprovados contemplam parques geradores de energia, aí você lembrava, ó, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, energia eólica. Vale a pena observar, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Bons estudos, obrigado a todos, até a próxima.